Estamos começando mais um programa Paracatu Rural. Esse é especial de sábado. Hoje você vai ver o que de melhor nós trouxemos aqui no Paracatu Rural durante esta semana. Confira agora. No Brasil, houve uma grande conquista para os agricultores familiares com a entrada em vigor da Lei 11.326 de 2006. Conhecida como Lei da Agricultura Familiar, ela estabelece as diretrizes para a formulação da Política Nacional da Agricultura Familiar e empreendimentos familiares rurais no Brasil. O dispositivo legal reconhece a importância social e econômica da agricultura familiar por meio de políticas públicas permanentes, seja de crédito, assistência técnica, comercialização de seguro agrícola e igualdade para as mulheres, por exemplo. Daí vem a preocupação da União, estados e municípios em fomentar a agricultura familiar. Nesse sentido, Paracatu dará um novo passo para oferecer suporte a esses produtores. Hoje a prefeitura já tem um processo aí, onde estamos aí no dia 12 ou dia 13, não sei precisar a data, de junho agora, aonde vamos estar aí distribuindo aí para as associações, fazendo aí um contrato de comodato aí, de parceria com essas associações, para poder essas associações trabalhar com maquinário, onde nós vamos entregar em torno aí de 16 tratores. Isso daí para cada associação fazer o seu trabalho. É natural que quando você passa a responsabilidade para a associação vai atender realmente os associados, as pessoas que precisam realmente da ajuda do município. A maioria dos alimentos consumidos no país é produzida por agricultores e agricultoras familiares, como, por exemplo, 83% da mandioca, 70% do feijão e 58% do leite. Por isso, investir nessas famílias é uma necessidade, embora algumas críticas possam surgir. As sementes são altamente valorizadas e envolvem muitos cuidados na hora da produção. O maior drama provocado pelo percevejo atinge os produtores de sementes. É porque qualquer picada do inseto pode inviabilizar o vigor e a germinação da semente. Os sementeiros buscam métodos para evitar os danos causados pelo inseto. Hoje em dia, os métodos para combater o percevejo usualmente é o químico, né? Existe o manejo integrado de pragas, existe até insetos que combatem o percevejo, que são inimigos naturais, mas comercialmente é o método químico que é utilizado hoje em dia. Os danos do percevejo na soja são maiores do que se imagina. Especialistas ensinam como identificar o percevejo da soja na produção, que interfere na qualidade da soja e nos custos do produtor. O método de identificação do percevejo na lavoura é o que a gente chama de batida de pano, né? A gente escolhe alguns talhões na área para a gente identificar, a gente faz essas batidas de pano e identifica o percevejo na área. Os danos do percevejo, eles são... por isso que o percevejo é muito problemático, né? Vamos dizer assim. Porque o percevejo, ele é um dano que não é visível. Aquele dano que é no calador, que a gente acha lá os grãos xoxos, os grãos ardidos, esses grãos é mínimo. Porque a maioria desses grãos, quando eles estão xoxos, eles saem na colhedeira pelo ventilador atrás, né? No que o grão é batido. Então esse dano não é percebido, né? Vamos dizer aí, quando se quantifica no caminhão 10% de perda de produtividade, na verdade esses 10% pode ser 30%, pode ser até 50%, né? Depende muito daquele dano. Então o dano deve ser percebido na planta, colher assim 10, 15 plantas numa área e a gente vai identificar exatidão no dano que está ocorrendo. Às vezes, a soja, que não tem condições de ser comercializada como semente, pode ser vendida como grão, mas o que se perde ainda na lavoura é muito mais.
Meribá Irrigação, a loja do pequeno e do grande produtor rural. A Meribá oferece, em parceria com a Irrigaterra, do projeto a montagem de pivô central, irrigação convencional por aspersão ou gotejamento, peças e componentes para a execução dos projetos e reposição e ainda hidrômetros rurais, conforme resolução do SEMAD e GAN. Conheça também as placas de energia solar fotovoltaica. Garantia de economia, tornando sua propriedade ecologicamente correta. Meribá Irrigação, Luiz Gouveia Damasceno 133, Senhora de Fátima, 3671-2848. Posto Cruzeiro, posto de combustíveis, peças, acessórios e serviços para veículos leves e pesados, ferramentas, peças para máquinas agrícolas, troca de óleo e lubrificantes, aluguel de equipamentos para construção civil e completa lanchonete. Posto Cruzeiro, qualidade de quem é líder, confiança de quem tem 55 anos de estrada. Posto Cruzeiro, a amizade que faz a diferença e te transforma em muito mais que um cliente, um parceiro do nosso sucesso. Tornar o leite produzido em Minas mais competitivo em todo o país. Esse é o desejo unânime dos produtores. Mas, para que esse objetivo seja alcançado, algumas barreiras precisam ser derrubadas. Uma delas, e talvez a mais alta de todas, é a barreira fiscal. Eu e Valdir, depois de discutir exaustamente na CEMIL, na Central Mineira de Laticínios, algumas reivindicações importantes para o setor leiteiro, por exemplo. Hoje, quando nós vendemos leite de Minas Gerais para São Paulo, por exemplo, que é um dos estados grande consumidor de leite, nós temos uma barreira fiscal muito grande. E isso pode ser atenuado com uma alíquota menor. Essa guerra fiscal que existe hoje entre os estados prejudica os estados produtores. Então, tanto eu como o Valdir fizemos a reivindicação que diminua essa alíquota e também que acelere o repasse do crédito ICM para as cooperativas. No caso da nossa cooperativa, nós temos em torno de 5 milhões de reais de crédito ICM, a CEMIL tem em torno de 9 a 10 milhões, as outras filiadas, volumes parecidos com o nosso. Então esses créditos ICM são revertidos para a compra de equipamentos, como caminhões, caminhões frigoríficos, caminhões com caixa térmica para transportar produtos lácteos, de indústrias de Minas Gerais. Outro sonho antigo dos produtores de Paracatu é a pavimentação da estrada que passa pela região do Entre Ribeiros, sentido Brasilândia. Por lá, sai boa parte da produção de soja e milho da região noroeste. E devido às condições precárias da via, muitos grãos ficam pelo caminho. Outra reivindicação que não pode calar é a continuidade da estrada Paracatu, projeto Entre Ribeiros, Brasilândia. Por que isso? Nós estamos ali na maior região produtora do noroeste de Minas, uma produção muito diversificada. Entre Ribeiros tem semente, tem milho para consumo, tem soja para a indústria, tem frutas. Com a estrada isso facilitar. E agora, nesse processo dessa luta que inclusive a Campo dirige, junto agora apoiada pela Minor, da estrada, da ferrovia que vai passar no noroeste, a ferrovia Pirapora a Anápolis, passando aproximadamente próximo da Poço da Branca, na divisa entre os municípios de Unai e Paracatu. Nós precisamos estar com esse asfalto pronto do Entre Ribeiros, que é mais uma forma também de levar para o intermodal férreo da ferrovia Pirapora, Porto de Vitória, no Espírito Santo. Nós podemos escoar a produção. Uma produção com custo menor de logística valoriza o preço do milho e da soja da região. Então a nossa reivindicação para o nosso vice-governador é a diminuição da alíquota de transferência, de venda de leite de Minas Gerais para outros estados, como por exemplo o estado de São Paulo, o retorno do crédito CMS das nossas indústrias e a continuidade da estrada do Entre Ribeiros. Essas ações vão sempre trazer benefícios para os produtores na melhoria principalmente do preço do leite, no preço dos grãos produzidos aqui. Os produtores melhor remunerados geram mais emprego, a economia da cidade aquece, Então acho que esse é um momento importante. Um dos maiores motivos de nós estarmos aqui é que com a presença do vice-governador, nós que somos líderes rurais do município, temos essa obrigação de fazer essas reivindicações. E pedimos vocês da comunicação para reforçar essa reivindicação junto ao governo do estado. Se as reivindicações dos produtores de Paracatu forem atendidas pelo vice-governador, em breve a região noroeste de Minas contará com uma nova via de escoamento compatível com essa expressiva produção. Quanto às barreiras fiscais, resta a esperança de uma redução, mesmo que seja tímida e a longo prazo. Infelizmente, as questões nossas de produtores rurais, elas estão muito mais aquém da porteira para fora. Dentro da porteira nós somos bons.
muito bons. Nós produzimos, hoje a maior produtividade de soja é do Brasil. A produção mundial de soja é do Brasil. Nós caminhamos largamente para ser uma das melhores produtividades de milho. E assim todos os produtos agrícolas. Então, nós somos um exemplo, queremos ser o grande exportador, queremos ser o grande produtor de grãos de carne do mundo, mas para isso nós temos que vencer algumas barreiras. Pequenos pontos escuros nas folhas, amarelamento e perda de produtividade. Esses são alguns dos sinais que alertam os produtores de soja para a presença da ferrugem asiática. Parte do poder de destruição da doença está relacionado à forma de disseminação. O fungo causador da ferrugem pode viajar grandes distâncias, usando o vento como meio de transporte. O causador da ferrugem, ele é disseminado principalmente quase que 100% pelo vento. Tá? São estruturas minúsculas de reprodução. Acredita-se até que a ferrugem tenha vindo para o Brasil por corrente, já que ela não vem por semente, que seria o modo mais fácil, ela está chegando aqui, teria vindo por uma corrente de ar e atravessado o oceano para chegar no Brasil. A doença chegou ao Brasil entre 2001 e 2002 e de lá para cá causou grandes prejuízos. Em algumas lavouras, a perda na produção chegou a 70%, um pesadelo que pegou muitos produtores de surpresa. A ferrugem, no Brasil, já foram detectadas perdas de até 75% da produção. Em outros países, que a doença não é originária do Brasil, mas em outros países já foram detectadas perdas de até 90%. Da lavoura. Isso porque a doença causa uma desfolha precoce na planta. Não tendo fotossíntese, não tendo energia para a planta desenvolver, para formar o grão, vai ter essa quebra de produtividade. Lidar com a ferrugem asiática é um desafio que exige união de esforços. Por isso, surgiu o vazio sanitário da soja, que é o período de 90 dias em que o plantio da leguminosa fica suspenso no Brasil. O vazio sanitário da soja ele foi instituído com essa finalidade de estar defendendo da ferrugem asiática. Vai começar agora no dia 1º de julho, vai até o final de setembro. Tá? A defesa é contra um inóculo inicial muito alto no início do cultivo da soja. Ou seja, o produtor vai estar retirando hoje o que ele tem de plantas remanescentes do último cultivo, para que não haja a reprodução do fungo que já está instalado na lavoura. Dessa forma, a gente está visando a diminuição do inóculo, ou seja, o que está lá hoje, que estaria atacando a próxima safra, vai ser quebrado com esse vazio sanitário. Eles vão perder o hospedeiro. A Ideal Modas é a loja da família, do campo e da cidade. Confecções e calçados masculino, feminino e infantil. Brinquedos, linha baby, carrinhos e cadeirinhas, cama, mesa e banho. Tapetes, enxovais, tecidos em geral, malas e mochilas. Na Ideal Modas, pague do jeito que achar melhor. 20% de desconto à vista. No crediário próprio em até 11 vezes sem juros ou no cartão em até 12 vezes sem juros. Ideal Modas, próximo ao semáforo da Quintino Vargas, no centro de Paracatu. 3671-6523. Hoje e amanhã é dia de comprar barato no fim de semana garantido Supermercado Paracatu. Preço baixo no açougue, frutas e verduras, panificadora, frios, bebidas. Todos os produtos da cesta básica com o menor preço para você e sua família economizar muito mais em suas compras. Vá ao Supermercado Paracatu, o mais completo e mais barato de Paracatu. Fim de semana garantido Supermercado Paracatu. Essencial no seu dia a dia. Aberto hoje até às 21 horas e domingo até às 13 horas. O Paracatu Rural especial de sábado terminou. Mas na segunda-feira estaremos de volta com mais informações aqui na tela da TV Minas Brasil. Participe do nosso programa, envie seu WhatsApp 3891810123. Te aguardo aqui na segunda-feira. Tenha um ótimo final de semana, que Deus o abençoe. Tchau, tchau.